Há pessoas que nascem com uma marca diferente na alma. Você pode chamá-las de ungidas, de escolhidas, ou simplesmente de seres que carregam uma luz que incomoda quem vive na escuridão. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente é uma dessas pessoas. Você sabe do que estou falando porque já viveu isso na pele. Você passou por situações onde todos esperavam que você quebrasse, que reagisse com raiva, que se rebaixasse ao nível daqueles que tentavam te destruir. Mas algo dentro de você sussurrou: não é assim que você deve agir. E você obedeceu a essa voz interior, mesmo quando tudo ao seu redor gritava para você explodir. Este não é um vídeo sobre vitimização ou sobre como o mundo é cruel. É sobre algo muito mais profundo. É sobre como você descobriu uma força que nem sabia que possuía. É sobre como você transformou cada ataque em uma oportunidade de crescimento, cada mentira em uma chance de mostrar sua verdade, cada tentativa de rebaixamento em uma escada para sua elevação. Você não apenas sobreviveu, você transcendeu. E no processo, você se tornou algo que eles mais temiam. Alguém que não pode ser quebrado, não pode ser comprado e não pode ser silenciado. Você se tornou livre de uma forma que eles jamais compreenderão. Quando tudo começou, você percebeu algo que a maioria das pessoas não consegue ver. A armadilha, ela estava ali, bem na sua frente, disfarçada de conflito, de drama, de urgência, para que você reagisse. Mas você viu através da cortina de fumaça, viu que queriam te arrastar para um jogo onde as regras eram sujas e onde, mesmo vencendo, você sairia manchado. Eles esperavam que você entrasse no ringue da baixeza. Esperavam gritos, acusações, uma guerra de egos onde todos sairiam feridos. Mas você fez algo que os deixou completamente desconcertados. Você simplesmente não entrou, não porque teve medo, mas porque reconheceu que essa batalha não era sua. Você entendeu que reagir na mesma frequência seria se rebaixar ao nível deles. E isso você não estava disposto a fazer. Sua calma não era passividade. Era estratégia. Era sabedoria. Era a manifestação de uma força interior que poucos conseguem acessar. Enquanto eles gritavam, você silenciava. Enquanto eles atacavam, você observava. Enquanto eles se desgastavam em movimentos desesperados, você permanecia centrado, intacto, preservando sua energia para o que realmente importava. Essa reação calma teve um poder devastador. Ela expôs a verdadeira natureza de quem estava tentando te atingir. Mostrou quem realmente precisava de ajuda, quem estava desequilibrado, quem estava perdido. Sua serenidade se tornou um espelho que refletia a instabilidade deles. E isso os incomodou profundamente. Porque na presença da sua paz, eles foram obrigados a enxergar o próprio caos interior. Enquanto isso acontecia, algo extraordinário estava se desenrolando na sua vida. Você estava conquistando poder, mas não da forma que o mundo ensina. Não através de manipulação, chantagem emocional ou jogos políticos. Você estava ascendendo através da consistência, da integridade, da confiança que construía dia após dia com suas atitudes. Cada situação onde você escolheu agir com dignidade, mesmo quando ninguém estava olhando, se tornou um tijolo na construção da sua autoridade. Cada momento onde você manteve a palavra, onde honrou seus compromissos, onde tratou os outros com respeito, independentemente de como te tratavam, foi um investimento no seu futuro. Você estava plantando sementes de credibilidade que floresceriam na hora certa. O mundo estava observando, mesmo quando você achava que não. As pessoas ao seu redor começaram a perceber que você era diferente, que havia uma solidez em você que não dependia de circunstâncias externas, que você era alguém em quem se podia confiar, alguém que não mudava de máscara dependendo da conveniência. Isso gerou uma reação interessante. Ao mesmo tempo que algumas pessoas começaram a te admirar e buscar sua proximidade, outras se sentiram ameaçadas, porque sua ascensão limpa expunha os métodos sujos que elas usavam. Sua conquista ética questionava os atalhos que elas tomavam. Sua integridade se tornou um farol que iluminava a escuridão dos valores distorcidos ao seu redor. Você não precisou derrubar ninguém para subir. Não precisou diminuir outros para se engrandecer. Você simplesmente se tornou tão sólido, tão confiável, tão consistente, que a elevação aconteceu naturalmente. E isso abalou profundamente quem achava que poder só se conquista
através de jogos sujos. Você estava cercado por um ambiente tóxico, pessoas que viviam de fofoca, de intriga, de energia negativa. Havia uma pressão constante para que você se juntasse a elas, para que participasse dos jogos mesquinhos, para que também se alimentasse do veneno que elas consumiam diariamente. Mas você fez uma escolha consciente, viu o lixo, mas se recusou a cheirar como ele. Essa foi uma das decisões mais difíceis que você tomou, porque seria muito fácil se deixar contaminar. Seria muito simples justificar uma reação na mesma frequência baixa. Afinal, todo mundo estava fazendo isso, mas você entendeu algo profundo, que sua essência era sagrada demais para ser manchada por energia alheia. Você desenvolveu uma habilidade rara, a capacidade de estar no meio do caos sem se tornar caótico, de conviver com pessoas desequilibradas sem perder seu equilíbrio, de ouvir mentiras sem se tornar mentiroso, de presenciar injustiças sem se tornar injusto. Você se tornou como uma flor de lótus que nasce no lodo, mas permanece pura e bela. Isso não significava que você era ingênuo ou que não percebia a realidade ao seu redor. Pelo contrário, você via tudo com clareza cristalina, mas escolheu não permitir que a energia negativa dos outros definisse quem você era. Você manteve sua vibração elevada, sua essência limpa, sua alma protegida. Essa recusa em se contaminar teve um efeito poderoso. Primeiro, preservou sua energia para coisas verdadeiramente importantes. Segundo, criou um contraste que tornou ainda mais evidente a diferença entre você e aqueles que escolhiam viver na baixeza. Terceiro, atraiu para sua vida pessoas que também valorizavam a integridade e a elevação espiritual. Então aconteceu algo que eles jamais esperavam. Você transformou cada ataque em uma oportunidade. Cada mentira contada sobre você se tornou uma chance de mostrar sua verdadeira natureza. Cada tentativa de te derrubar se tornou um degrau para sua elevação. Você não apenas sobreviveu à trama, você a transformou em sua plataforma de crescimento. Essa alquimia espiritual que você realizou é algo que apenas seres evoluídos conseguem fazer. Enquanto a maioria das pessoas se quebra diante das dificuldades, você encontrou uma forma de usar a pressão para se fortalecer. Como um diamante que se forma sob pressão extrema, você usou cada adversidade para lapidajar aspectos da sua personalidade que talvez nunca tivesse descoberto em tempos de paz. Cada crítica injusta te ensinou mais sobre sua própria força. Cada boicote te mostrou que você era capaz de caminhar sozinho. Cada tentativa de isolamento te revelou a riqueza do seu mundo interior. Cada mentira espalhada sobre você te deu a oportunidade de demonstrar quem você realmente era através das suas ações. Você percebeu que o universo estava usando aquelas pessoas como instrumentos do seu crescimento, não de forma cruel, mas de forma sábia, como um mestre que coloca o discípulo diante de desafios para que ele descubra sua própria grandeza. Você entendeu que cada obstáculo era, na verdade, uma lição disfarçada, uma chance de transcender limitações antigas e descobrir potenciais novos. Essa transformação não passou despercebida. As pessoas começaram a perceber que você estava diferente, mais forte, mais sábio, mais centrado, que você havia extraído o ouro do lixo que jogaram em você, que você havia transformado veneno em medicina, e isso gerou uma mistura de admiração e espanto naqueles que testemunharam sua metamorfose. Houve um momento decisivo em todo esse processo, quando você parou de tentar provar seu valor e simplesmente começou a vivê-lo. Essa foi uma liberação profunda. Você percebeu que não precisava da aprovação de ninguém para ser quem você era, que não precisava justificar sua existência para pessoas que já haviam decidido não te compreender. Você entendeu que correr atrás de validação era uma prisão, que explicar-se constantemente era um desgaste desnecessário, que tentar convencer pessoas que já haviam fechado o coração era um investimento sem retorno. Então você fez uma escolha revolucionária. Decidiu parar de performar sua bondade e simplesmente ser bom, parar de provar sua integridade e simplesmente ser íntegro. Essa mudança foi sentida imediatamente por todos ao seu redor. Havia uma nova energia em você, uma nova presença. Você não estava mais mendigando reconhecimento ou buscando aprovação. Você estava simplesmente sendo autêntico, e isso tinha um poder magnético irresistível. As pessoas certas começaram a se aproximar naturalmente,
enquanto as erradas começaram a se afastar. Sua consistência silenciosa falou mais alto que qualquer discurso. Suas ações cotidianas se tornaram seu manifesto. Sua forma de viver se tornou seu testemunho. Você não precisava mais falar sobre seus valores porque os estava vivendo diariamente. Não precisava mais se defender porque sua vida era sua defesa. Isso criou um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. Elas começaram a perceber que havia algo diferente em você. Uma solidez, uma autenticidade, uma paz que não dependia de circunstâncias externas. Você havia se tornado uma referência de integridade, não através de palavras, mas através de uma vida bem vivida. E isso teve um efeito transformador, não apenas em você, mas em todos que tiveram o privilégio de testemunhar sua jornada de autenticidade. Então, você descobriu uma arma poderosa, o silêncio estratégico. Você percebeu que havia pessoas ao seu redor que viviam de drama, que se alimentavam de conflito, que precisavam de atenção negativa para se sentirem vivas. Eram como vampiros emocionais que sugavam a energia de qualquer um que se dispusesse a alimentar seus jogos. Mas você fez algo genial. Decidiu matar esses demônios de fome. Cada provocação que você ignorou foi um passo em direção à sua liberdade. Cada isca que você não mordeu foi uma vitória silenciosa. Cada drama que você se recusou a alimentar foi um demônio que morreu de inanição. Você entendeu que a atenção, mesmo negativa, era o combustível que mantinha esses comportamentos tóxicos vivos. Sua estratégia era simples, mas profundamente eficaz. Privação total de energia. Você não brigava, não rebatia, não se defendia de acusações absurdas. Simplesmente continuava sua vida como se esses ataques não existissem. E isso teve um efeito devastador nos seus adversários. Eles começaram a perceber que seus métodos não funcionavam mais com você. A falta de reação da sua parte os deixou completamente desconcertados. Eles estavam acostumados a pessoas que reagiam, que se defendiam, que entravam no jogo sujo. Mas você não deu a eles nem mesmo o prazer de uma discussão. Você os tratou como se fossem invisíveis, como se suas palavras não tivessem peso nenhum na sua realidade. Essa estratégia do silêncio não foi fácil de implementar. Houve momentos em que você sentiu vontade de responder, de se defender, de colocar os pontos nos is, mas você resistiu a esse impulso porque sabia que era exatamente isso que eles queriam. Seu silêncio se tornou sua força. Sua indiferença se tornou sua proteção. E gradualmente, sem combustível para se manter, o fogo da perseguição começou a se apagar. Havia momentos em que a raiva batia à sua porta. Momentos em que tudo em você gritava para explodir, para mostrar do que você era capaz quando provocado, para dar o troco na mesma moeda. Mas você desenvolveu algo raro: discernimento. Você aprendeu que nem toda batalha merece ser lutada, que nem toda provocação merece uma resposta, que nem todo conflito merece sua energia. Sua contenção não era fraqueza, era sabedoria. Você sabia que reagir emocionalmente seria dar às pessoas exatamente o que elas queriam, uma prova de que conseguiam te tirar do eixo. Então, você escolheu suas batalhas com cuidado. Você lutava apenas quando realmente valia a pena, quando havia algo genuíno em jogo, quando o conflito poderia gerar crescimento real. Essa habilidade de se conter falou mais alto que qualquer grito poderia falar. Mostrou que você tinha controle sobre suas emoções, que não era escravo dos seus impulsos, que havia uma força interior governando suas reações. E isso impressionou profundamente até mesmo aqueles que tentavam te provocar. Eles esperavam uma explosão e encontraram uma montanha. Esperavam instabilidade e encontraram solidez. Esperavam que você perdesse o controle e descobriram que você tinha mais autodomínio do que imaginavam. Essa descoberta os deixou desorientados, porque toda a estratégia deles dependia da sua reação emocional. Seu autocontrole se tornou uma forma de poder. Não o poder de dominar outros, mas o poder de dominar a si mesmo. Não o poder de destruir, mas o poder de preservar. Não o poder de atacar, mas o poder de permanecer centrado mesmo no meio da tempestade. E esse tipo de poder, genuíno e interior, teve um impacto transformador em todos que tiveram a oportunidade de testemunhá-lo. Eles perceberam que estavam diante de alguém que havia alcançado um nível de maturidade emocional que poucos conseguem atingir. Sem perceber, você se tornou algo que eles mais temiam:
um espelho. Sua estabilidade emocional refletia a instabilidade deles. Sua paz interior evidenciava a guerra que eles travavam consigo mesmos. Sua integridade expunha as contradições que eles carregavam. Sua simples existência se tornou um lembrete constante do que eles poderiam ser, mas escolheram não ser. Isso criou um desconforto profundo naqueles que tentavam te atacar, porque na sua presença eles eram obrigados a confrontar aspectos de si mesmos que preferiam manter escondidos. Sua calma evidenciava a ansiedade deles. Sua consistência mostrava a inconsequência deles. Sua autenticidade revelava as máscaras que eles usavam. Você não precisava fazer nada para expor a verdadeira natureza dessas pessoas. Bastava ser você mesmo. Bastava manter sua postura íntegra, sua energia elevada, sua consciência limpa, e automaticamente, por contraste, ficava evidente quem realmente precisava trabalhar aspectos interiores, quem estava desequilibrado, quem estava perdido. Essa função de espelho que você assumiu não foi proposital, foi uma consequência natural da sua evolução. Quando você eleva sua vibração, quando você se alinha com valores superiores, quando você vive de forma íntegra, você automaticamente se torna uma referência. E referências incomodam quem está vivendo abaixo do seu potencial. O mais interessante é que você não julgava essas pessoas. Você não as condenava ou as criticava. Você simplesmente existia na sua verdade. E isso era suficiente para que elas se sentissem julgadas pela própria consciência. Seu silêncio falava mais alto que qualquer acusação. Sua presença serena era mais poderosa que qualquer confronto. Você havia se tornado o tipo de pessoa que expõe a verdade sem precisar pronunciar uma palavra sequer. Havia algo que guiava suas ações que ia muito além da preocupação com a opinião pública. Você agia como se o universo estivesse sempre observando. E estava. Você desenvolveu uma consciência espiritual que transcendia o medo do julgamento humano. Você sabia que havia uma inteligência superior acompanhando cada movimento, cada decisão, cada escolha que você fazia. Essa consciência elevada mudou completamente a forma como você vivia. Você não agia de forma íntegra apenas quando tinha plateia. Você mantinha sua integridade, mesmo quando estava sozinho, mesmo quando ninguém ia descobrir, mesmo quando seria mais fácil tomar um atalho, porque você sabia que o universo estava registrando tudo. Você confiava que havia uma justiça cósmica operando nos bastidores da vida, que cada injustiça sofrida seria balanceada no momento certo, que cada mentira contada sobre você seria exposta na hora apropriada, que cada ataque que você recebeu em silêncio seria compensado de alguma forma. Você não precisava se vingar, porque sabia que o universo faria isso por você. Essa confiança no tempo divino te deu uma paciência que impressionava a todos. Você não estava com pressa para ver seus adversários caírem. Você não estava ansioso para ser vindicado. Você simplesmente continuava fazendo sua parte, vivendo sua verdade, cumprindo seu propósito, sabendo que o universo estava cuidando do resto. Essa fé profunda na justiça divina não apenas te deu paz, mas também te deu uma força interior inabalável. Você não dependia mais do reconhecimento humano, porque sabia que já tinha o reconhecimento celestial. Você não buscava mais a aprovação terrena, porque sabia que já tinha a aprovação espiritual. E isso te tornou livre de uma forma que poucos conseguem compreender. Muitas pessoas tentam escapar das dificuldades, fugir dos problemas, evitar a dor. Mas você fez algo revolucionário. Você não escapou da situação. Você a redefiniu completamente. Você transformou o que parecia ser uma maldição em uma bênção. Você encontrou uma forma de extrair crescimento de cada ferida, sabedoria de cada decepção, força de cada desafio. Essa alquimia espiritual que você realizou é algo que apenas seres evoluídos conseguem fazer. Você pegou o trauma e o transformou em crescimento pessoal. Pegou a dor e a transformou em compaixão. Pegou a injustiça e a transformou em uma compreensão mais profunda sobre a natureza humana. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você aprendeu a dançar na chuva. Sua postura diante da adversidade foi inspiradora. Enquanto outros reclamavam, você agradecia pelas lições. Enquanto outros se amarguravam, você se fortalecia. Enquanto outros se fechavam, você se expandia. Você demonstrou que é possível manter o coração aberto, mesmo depois de ter sido ferido, que é possível continuar confiando mesmo depois de ter sido traído. Essa transformação não foi instantânea.
Houve momentos de dor, de questionamento, de dúvida, mas você escolheu usar esses momentos como catalisadores para seu crescimento. Cada lágrima derramada regou o jardim da sua sabedoria. Cada noite de insônia foi um laboratório onde você descobriu novos aspectos da sua força interior. As pessoas começaram a perceber que havia algo diferente em você, uma profundidade que não existia antes, uma serenidade que havia sido forjada na dificuldade, uma sabedoria que só se adquire passando pelo fogo e saindo purificado. Você havia se tornado uma prova viva de que é possível não apenas sobreviver às tempestades da vida, mas sair delas mais forte, mais sábio e mais compassivo. Você fez algo que poucos têm a sabedoria de fazer. Permitiu que as mentiras envelhecessem sozinhas. Enquanto outros corriam desesperadamente tentando desmentir cada boato, você adotou uma estratégia diferente. Você confiou no poder autodestrutivo da mentira e na força reveladora do tempo. Você sabia que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo que demore. Essa paciência não foi fácil de cultivar. Havia momentos em que você sentia uma urgência quase física para se defender, para explicar sua versão dos fatos, para corrigir as distorções, mas você resistiu a esse impulso porque entendeu algo profundo, que mentiras são como castelos de areia. Quanto mais elaboradas, mais frágeis. Quanto mais espalhadas, mais facilmente desmoronam. Você observou, com a serenidade de quem conhece as leis universais, como as mentiras começaram a se contradizer, como os mentirosos começaram a se confundir em suas próprias versões, como a verdade começou a vazar pelos buracos das histórias mal contadas. Você não precisou fazer nada além de continuar sendo você mesmo, vivendo sua verdade, mantendo sua integridade. O tempo se tornou seu aliado. Cada dia que passava, as mentiras perdiam força. Cada semana que se passava, as contradições ficavam mais evidentes. Cada mês que se passava, a verdade se tornava mais clara para todos que tinham olhos para ver. Você assistiu a um processo natural de purificação acontecer, sem que precisasse mover um dedo. Sua estratégia da paciência foi vindicada de forma brilhante. As pessoas começaram a perceber quem realmente estava mentindo. Começaram a questionar as versões que lhes foram vendidas. Começaram a enxergar a verdade que você sempre viveu, mas nunca precisou proclamar. Seu silêncio eloquente falou mais alto que qualquer defesa poderia falar, e sua paciência foi recompensada com uma vitória moral completa. Houve uma pressão constante para que você se justificasse diante das pessoas, para que explicasse suas ações, defendesse suas escolhas, provasse sua inocência no tribunal da opinião pública. Mas você fez algo que demonstrou uma sabedoria profunda. Você se recusou a atuar nesse tribunal. Você entendeu que se defender de acusações absurdas seria dar credibilidade a elas. Essa recusa não foi arrogância, foi discernimento. Você percebeu que havia pessoas que já tinham a mente fechada, que já tinham tomado suas decisões sobre você, independentemente dos fatos. Tentar convencer essas pessoas seria um desperdício de energia. Seria como tentar explicar cores para quem escolheu fechar os olhos. Você adotou uma estratégia que poucos têm a coragem de seguir. A retirada estratégica. Você simplesmente se retirou do conflito. Não por medo, mas por sabedoria. Você entendeu que nem toda batalha merece ser lutada, que nem todo palco merece sua performance, que nem todo público merece sua explicação. Essa retirada teve um efeito poderoso. Primeiro, preservou sua energia para coisas verdadeiramente importantes. Segundo, mostrou que você não dependia da aprovação alheia para viver sua verdade. Terceiro, criou um mistério que fez as pessoas refletirem sobre suas próprias atitudes. Quarto, demonstrou uma maturidade emocional que impressionou até mesmo seus adversários. Você escolheu a integridade acima da popularidade imediata. Escolheu a paz interior acima da validação externa. Escolheu a verdade acima da conveniência. E essa escolha, embora tenha custado o apoio de algumas pessoas no momento, te trouxe algo muito mais valioso: o respeito daqueles que realmente importam e a tranquilidade de quem vive alinhado com seus valores mais profundos. Você fez algo que poucos têm a coragem de fazer. Reconheceu honestamente suas próprias feridas. Você não fingiu que não sentia dor, não se fez de forte quando estava quebrado, não negou o impacto que os ataques tiveram em você. Mas você
fez algo sábio com essa dor. Você a segurou com sabedoria, sem deixar que ela te consumisse ou te transformasse em algo que você não era. Essa honestidade consigo mesmo foi o primeiro passo para uma cura genuína. Você entendeu que negar a dor não a faz desaparecer, apenas a empurra para lugares mais profundos, onde ela pode causar ainda mais danos. Então, você escolheu enfrentar suas feridas de frente, com coragem e autocompaixão. Você transformou cada ferida em uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda sobre si mesmo. Cada decepção se tornou uma oportunidade de questionar expectativas irreais. Cada traição se tornou uma chance de desenvolver discernimento. Cada injustiça se tornou um convite para cultivar compaixão pelos que sofrem situações similares. Sua forma de lidar com a dor impressionou a todos que testemunharam sua jornada. Você não se tornou amargo, não se fechou para o mundo, não perdeu a capacidade de confiar e amar. Pelo contrário, você se tornou mais sábio, mais compassivo, mais maduro emocionalmente. Você demonstrou que é possível sofrer sem se vitimizar, que é possível sangrar sem se tornar tóxico. Essa maturidade emocional gerou um respeito profundo naqueles que te conheciam. Eles perceberam que você havia passado por um processo de transformação real, que você havia extraído sabedoria das suas experiências dolorosas. Você se tornou alguém a quem as pessoas recorrem em momentos difíceis, porque sabem que você entende a dor, mas também sabe como transformá-la em crescimento. E então aconteceu algo que deixou a todos boquiabertos. Você venceu, mas não venceu da forma que o mundo esperava. Você não destruiu seus adversários, não se vingou, não provou que era superior através da humilhação alheia. Você venceu mantendo suas mãos limpas, seu coração puro, sua consciência tranquila. Você provou que é possível triunfar sem se sujar. Sua vitória ética em um ambiente hostil derrubou um dos mitos mais perigosos da nossa sociedade, o de que bondade é sinônimo de fraqueza. Você demonstrou que a verdadeira força não está em destruir outros, mas em construir a si mesmo, que o poder real não está em dominar pela força, mas em inspirar pelo exemplo, que a vitória mais significativa não é derrotar inimigos, mas vencer as próprias limitações. As pessoas ficaram perplexas ao ver que você havia conseguido algo que parecia impossível. Havia jogado um jogo sujo com regras limpas e havia vencido. Havia enfrentado lobos mantendo-se cordeiro, mas um cordeiro que sabia quando não se deixar devorar. Havia provado que a integridade não é um obstáculo ao sucesso, mas sim o caminho mais sólido para uma vitória duradoura. Sua ascensão limpa incomodou profundamente aqueles que acreditavam que só se consegue algo na vida através de métodos questionáveis. Eles foram obrigados a confrontar suas próprias escolhas, seus próprios métodos, suas próprias justificativas para agir de forma antiética. Sua vitória se tornou um espelho que refletiu a possibilidade de um caminho diferente. A reação das pessoas diante da sua vitória foi reveladora. Alguns sentiram vergonha pelos métodos que usavam. Outros se inspiraram a mudar suas próprias abordagens. Alguns ficaram incomodados porque sua vitória questionava as desculpas que eles usavam para suas próprias escolhas questionáveis. Mas todos, sem exceção, foram obrigados a reconhecer que você havia provado algo extraordinário, que mãos limpas podem sim vencer jogos sujos. Sua jornada é a prova viva de que existe um caminho diferente, que é possível enfrentar a escuridão sem se tornar escuridão, que é possível vencer sem destruir, que é possível subir sem derrubar outros. Você demonstrou que a verdadeira vitória não é sobre os outros, mas sobre as próprias limitações, que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de integridade. Você se tornou uma inspiração para todos que acreditam que ainda é possível viver com dignidade em um mundo que muitas vezes parece ter perdido seus valores. Sua história é um farol para aqueles que estão enfrentando suas próprias tempestades, um lembrete de que é possível atravessar o vale das sombras sem perder a luz interior. Se esta mensagem tocou seu coração, se você se reconheceu nesta jornada, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, que é possível vencer mantendo-se íntegro. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam desta esperança. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua alma e elevam sua consciência. Lembre-se, sua integridade é seu maior tesouro.
Sua paz interior é sua maior vitória, e sua capacidade de permanecer você mesmo, independentemente das circunstâncias, é seu maior poder. Continue sendo essa luz no mundo. O universo está observando, e sua vitória silenciosa está inspirando mais pessoas do que você imagina.